Alguns meses atrás eu pude conhecer a Disney Paris, foi realmente um momento extremamente mágico. E aqui no canal já tem todos os vlogs, eu fui em 2 dias de parque, mostrei tudo pra vocês, contei valores, fiz um vídeo respondendo dúvidas, mas de lá pra cá surgiram algumas outras dúvidas, alguns questionamentos. Alguns de vocês me mandaram mensagem no direct, porque estão planejando sua viagem pra Disney Paris, e eu sei, é um investimento, né? Um investimento de tempo e principalmente um investimento financeiro. Então eu reuni as principais dúvidas que eu tenho recebido de lá pra cá e eu vou responder nesse vídeo. Eu espero muito que te ajude de alguma forma e vamos começar. E a primeira dúvida é quanto ao valor do ingresso. E isso você pode e deve ver no próprio site da Disney Paris, que é um site diferente da Disney dos Estados Unidos. Inclusive eu vou deixar ele aqui embaixo. Ali você consegue ver certinho o valor de ingresso no dia que você quer fazer a sua viagem. Se você está planejando com antecedência, sai bem mais barato do que comprar em cima da hora. Quanto mais antecedência, mais barato fica. O valor do ingresso, ele muda de acordo com o mês do ano, com a época, né? E também em relação a feriados. Lembrando que você precisa estar por dentro dos feriados e férias da França, que é diferente dos feriados e férias do Brasil, aqui da Holanda, enfim. Então isso realmente vai alterar tanto o valor do ingresso, quanto também a lotação. Alta temporada, na épocas com um clima mais ameno, como na época de primavera, época de outono, e também épocas com feriados e com férias escolares, a lotação é muito maior. E isso impacta diretamente na quantidade de fila que você vai pegar, na quantidade de atrações que você vai conseguir conferir. Mas a parte de valores mesmo, que é o que mais vocês tinham dúvidas, você consegue ver no site. Lá você vê mês a mês. Então, se você tiver disponibilidade de tempo de planejar uma viagem em baixa temporada, eu indico muito. Ainda falando em questão de épocas do ano para ir para Disney, eu indico, se você tem essa disponibilidade, épocas com o clima mais ameno, que é a primavera e o outono. Por quê? No inverno é muito frio, muito frio. Então você ficar do lado de fora, em filas, pegando aquele frio, pode ser um pouco desconfortável. E em épocas de verão, né, na época do verão, na verdade, é muito calor. Então, mais uma vez, você também ficar na fila, pegando aquele sol no rosto, naquele calor, suando, também é muito desgastante. Já é uma viagem que é incrível, é mágica, só que é uma viagem desgastante, né? Você fica muito tempo em pé, você anda muito, fica muito tempo em fila. Então tudo que você puder fazer para melhorar essas questões, eu indico. Claro, se você tem disponibilidade de organizar uma viagem em qualquer época do ano. Então eu indico muito primavera e indico muito outono. Se não der, se você for no inverno, por exemplo, invista em roupas térmicas. Coloque uma blusa térmica, uma meia térmica, uma calça térmica e um casaco à prova de vento, porque aí é uma certeza que realmente, né, o vento não vai entrar e não vai te deixar gelado. Tem alguns padzinhos que esquentam a mão, que ajuda bastante. Eu comprei na Decathlon e vou mostrar pra vocês. Eu comprei ano passado pra usar no inverno aqui na Holanda mesmo, mas realmente é uma dica que, se você está indo no inverno aqui da Europa, pra Disney, ou até pra qualquer outro país, isso também serve, fica a dica de comprar isso aqui. Isso é muito bom. Tem o que você coloca nos pés e tem o que você segura na mão. Ele é um padzinho assim, aí você abre esse saquinho e ele vai esquentando, então você coloca no bolso. Isso ajuda demais no frio, ajuda muito, muito, muito mesmo. Então a dica pro frio é isso. E a dica pra época de calor é levar um leque ou levar aquele ventiladorzinho que você carrega USB, isso faz muita diferença. Usar boné, alguma coisa que possa fazer uma sombra e também ajude a não esquentar muito a sua cabeça, a não queimar o seu couro cabeludo. Eu fui em setembro. Setembro normalmente não é tão
quente, né? Porque é uma época onde o verão já tá acabando, mas ainda assim foi bem quente. A gente suou bastante e a gente passou bastante calor. Então short, tênis, camisetinha é o suficiente. Ainda falando de roupa, vá com um sapato confortável. Eu sei que quando a gente vai, a gente quer fazer foto, queremos estar bonitos também, mas o conforto é primordial, tanto para roupa quanto para o calçado. Você vai em muitos brinquedos, você vai andar demais, então você, menina, cuidado com roupas que o seu peito possa sair voando, por exemplo. Vá com um bom sutiã de sustentação ou com um bom top. Utilize sapatos confortáveis, tênis pra mim é o essencial, mas algo aí que seja realmente bem confortável pra você. Agora, outra dúvida que surgiu muito é em relação à língua. Na França se fala francês. É isso. Mas a maioria das pessoas na França também falam inglês. A gente sabe, né, pela boca miúda, que o francês não gosta de falar inglês, que muitas vezes, né, o francês pode ser grosseiro com o turista. Comigo isso não aconteceu. Sendo muito sincera, na minha experiência, nenhum francês me tratou mal por falar inglês. Só que isso eu falando da viagem da França como um todo, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais específico da Disney. Mas é importante que você aprenda algumas palavras em francês. E uma coisa que eu e o Marcelo fizemos é decorar a frase, a pergunta na verdade, você fala inglês? Mas decorar em francês. A gente colocou no Google Tradutor e ficou ouvindo. Decoramos, então a gente chegava, agora eu não lembro a frase, tá? A gente chegava no estabelecimento, falava um bonjour quando era de manhã, um bonsoir quando era tarde ou à noite, e já emendava perguntando pra pessoa se ela falava inglês. Pelo sotaque, quem está te atendendo já sabe que você não fala francês. Então, normalmente, eles já começam realmente a falar inglês com você e não são mal educados, desde que você também, né, do outro lado, tenha essa educação, tenha o respeito pela língua e pelo país que você está indo, que lá se fala francês. Falando de Disney, todo mundo na Disney foi extremamente cuidadoso, extremamente carinhoso. A Disney tem esse quê de receber bem o seu cliente, né? Então ali todo mundo falava inglês sem problema algum, todo mundo me tratou muito bem. Então você consegue sim se virar 100% no inglês. Já nos brinquedos, por exemplo, o brinquedo do Homem-Aranha, que tem o personagem que fala ali, tudo é em francês. As músicas no show é uma mescla entre francês e inglês. Então isso você precisa ter em mente. É algo que quando eu fui eu não me toquei, que obviamente eu não estava indo para um país que as coisas seriam em inglês, né? Então muitas dessas dinâmicas de brinquedo, quando tinha uma gravação, uma coisa assim, era em francês. Na explicação, quando, por exemplo, você vai na Torre do Terror, tem uma explicação de como funciona, enfim, eles falam nas duas línguas, tá? Quando tem uma explicação assim, o atendente ali fala tanto no inglês quanto no francês. Se você não fala nenhuma das duas línguas, só fala o português, Gabi. E aí? Vai também. É o que tem, entendeu? Não tem o que fazer. Google Tradutor vai ser seu melhor amigo. Claro que na hora da explicação do brinquedo vai ficar um pouco mais difícil, porque a pessoa que tá ali falando não vai falar em português como você. Vai falar no inglês, vai falar no francês e algumas vezes vai falar no espanhol também, tá? Mas pra pedir comida, pra ler alguma coisa, Google Translate, isso vai te ajudar muito, 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 muito. Ali tem a opção de foto, né? Então você pode tirar foto do menu, ele já traduz tudo pro português. Então, realmente vai fazer toda a diferença na sua viagem. E aí, antes de ir para a última dúvida, que foi uma das mais perguntadas realmente, recorde de perguntas, eu quero que você deixe seu like aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, se você está gostando do conteúdo, e deixe seu comentário também, caso você ainda tenha alguma dúvida referente à Disney Paris, né, se eu puder
te ajudar, eu vou ficar muito feliz em responder, porque eu sei que é uma viagem que, mais uma vez, né, requer muito planejamento e requer muito planejamento financeiro. Já tem um outro vídeo respondendo perguntas, então muitas das coisas já estão lá. Eu vou deixar a playlist da Disney aqui no final desse vídeo. E a pergunta recorde foi: vale a pena pegar 2 dias para ir na Disney ou um dia só é o suficiente? E essa pergunta é um pouco complicada porque, obviamente, depende muito do seu tempo de viagem e do seu orçamento. Porque existe o ingresso Park to Park, que é o ingresso que você consegue nos 2 parques no mesmo dia, né, com o mesmo ingresso. Um parque, ele tá de frente pro outro, então você consegue transitar a pé entre um e outro sem problema algum, não precisa pegar um Uber, não precisa pegar transporte para ir de um parque ao outro. É no mesmo local ali, é muito fácil o acesso. Mas na minha opinião, se você quer aproveitar Disney, se o seu foco é conhecer a Disney Paris, não vale a pena ir em um dia só. E eu vou te explicar o motivo. Como eu falei, são 2 parques. Tem o Disneyland, que é onde tem a magia, onde tem as paradas, onde tem o castelo, onde tem muito encontro com personagens também. Não são, os brinquedos que tem lá não são brinquedos tão radicais, mas ainda assim você encontra a Big Thunder Mountain, que é uma montanha-russa. Tem a... Gente, tem uma outra que eu esqueci o nome também, a gente não foi porque tava fechada no dia, mas que também é mais radical, é como se fosse uma montanha-russa no escuro. Tem outros, tem o brinquedo do Indiana Jones, também não foi porque tava fechado no dia. Mas tem alguns brinquedos um pouco mais radicais, né, um pouco mais nessa pegada mais adulta. Tem muito brinquedo infantil, mas tem alguns nessa pegada mais adulta. Só ali, se você, digamos, tá, colocou como prioridade 3 brinquedos. Dependendo da época do ano que você for, a fila vai estar de pelo menos 1 hora cada brinquedo. No outro parque, que eu vou falar daqui a pouco, a gente chegou a pegar 2 horas de fila. Mas vamos começar pela Disneyland, tá? Digamos que você vai fazer os 2 parques. Então vamos lá. Pegou 3 brinquedos na Disneyland, 1 hora de fila cada um, 3 horas. Aí você vai querer ver a parada da tarde, que é quando os personagens, né, vão pelas ruas, fazendo como se fosse uma parada mesmo, né, e é muito legal, tem as músicas, é emocionante, muito, muito, muito bacana. Então você precisa chegar com um pouquinho mais de antecedência, pegar um lugar legal, enfim, aí vai ter a parada, aí até todo mundo, até terminar, e todo mundo sair, dispersar, enfim, coloca mais 1 hora aí. Então já são 4 horas, só pra 3 brinquedos e uma parada. Aí você quer tirar foto com o Mickey, né? Quer tirar foto com o personagem, não tem como. Coloca mais 1 hora aí. A gente pegou 1 hora de fila, foi 1 hora e pouquinho de fila, se eu não me engano, tá no vlog. Então mais 1 hora pra tirar foto com o Mickey. Já são 5 horas, tá? 5 horas de parque. Vai ter o show de fogos. Esse eu acho que é um dos principais do castelo, né? Da Disneyland. É ver o show de fogos, você quer ver aquele encerramento. Tanto que quem faz o Park to Park pega amanhã pra ir no Disney Studios e à tarde vai pro Disneyland pra poder ficar até a noite pro show de fogos. Quando a gente foi, o show de fogos era 8h30 ou era 9 da noite, agora eu não me recordo direito, mas tudo isso de horário de show, horário das paradas, você consegue ver no aplicativo, porque vai depender também da data que você vai. O fechamento de parque depende da data, tudo depende da data. Então tudo isso você vê no aplicativo da Disney, que não é o mesmo da Disney Orlando, tá? É um aplicativo para Disney Paris. Eu vou deixar até o login aqui. Tudo você vê pelo aplicativo, é sensacional. Então beleza, vai ter o show de fogos, você quer assistir. Eu recomendo fortemente que pelo menos 40 minutos antes, de 30 a 40 minutos antes, você vá pra Main Street, que é aquela área central de frente ao castelo. Porque ali lota. Você vai ficar 40 minutos sem fazer nada, só sentada no chão esperando os fogos. É literalmente isso, porque fica lotado. Pegar um espaço legal pra você assistir é difícil. Então você precisa chegar com antecedência. E aí vai ter o show de fogos, enfim. Então ali já vai mais 1 hora, 1h30, juntando com o tempo que você vai ficar literalmente sentado sem fazer nada.
Só de Disneyland, aqui, a gente já coloca umas 6 horas e meia, certo? E isso sem contar passear pelo parque, em outras atrações, fazer foto, comer, ir nas lojinhas. Então, se você quer aproveitar 100% o parque, vai precisar de um dia. Isso nesse que quase não tem atração radical. Aí agora a gente vem pra Disney Studios. A Disney Studios é um parque menor, ele é bem pequeno, só que ele tem bastante atração. E aí também tem bastante fila. O brinquedo do Nemo, a gente levou quase 2 horas na fila. E não é uma fila interativa não, tá? Não tem nada pra fazer. Então leve um livrinho, leve alguma coisa pra se distrair, porque a maioria das filas você vai ficar muito tempo do lado de fora e não tem nada pra fazer. Então sempre leve alguma coisa pra se distrair, um lanchinho, enfim. Então, recapitulando, né? Vários brinquedos, tem atração nova, tem a área de Marvel que é nova, com 2 atrações super legais. Tem a Torre do Terror, que também é um carro-chefe ali da Disney Studios, né? Da Disney no geral. Na de Orlando fica no Hollywood Studios. Tem na Disney Califórnia também, tem na Disney Paris. Além disso, tem o do Nemo, que eu falei pra vocês, que normalmente é a maior fila. Tem o brinquedo do Ratatouille também, que a gente também pegou um pouco mais de 1 hora de fila. Então, assim, é muita fila. E isso precisa estar no seu cronograma. Claro que época de baixa temporada, a fila é um pouco menor. E época de alta temporada, a fila é muito maior. E você consegue também ir acompanhando no aplicativo, tá? Eu já falei sobre tudo isso e mostrei realmente ali na vivência, nos vlogs. Mas assim, só pra ter um embasamento de que são muitos brinquedos com muitas filas. Então, digamos que você vá em 5 brinquedos e foi 1 hora de fila cada brinquedo, já são 5 horas. Aí você pega 5 horas em um, mais 6, 7 horas no outro, já dá 12 horas de parque. Você não consegue fazer tudo em um dia. Você tem que escolher as suas batalhas. Só tem um dia pra ir? Tudo bem. Vai, não deixe de ir por isso, mas entenda que você não vai conseguir fazer tudo. Na Disney Studios, por exemplo, tem o show do Rei Leão, que se você quiser assistir é mais um tempo. Tem os horários específicos que também você consegue ver no aplicativo, mas você tem que adicionar esse tempo no seu dia de parque. Então, escolha as suas batalhas. Se você for um dia só, priorize Disney Studios pela manhã, vá cedo, chegue bem cedo, chegue pelo menos 1 hora antes do parque abrir, porque tem uma fila muito grande para entrar no parque também na hora da abertura. Então, quanto mais cedo você chegar, mais na frente nessa fila você vai estar e, consequentemente, vai conseguir correr pro brinquedo e fazer ele com menos tempo de fila. Então, faça o Disney Studios primeiro. Opte por um horário máximo para você sair dali e aí vá para o Disneyland na hora, né, no período da tarde, faça os brinquedos que der na Disneyland e fique pro show de fogos. Tenha a sua prioridade. O que eu fiz antes de viajar foi entrar no aplicativo, elencar todas as minhas prioridades. Eu fui em 2 dias, tá? Elencar todas as minhas prioridades de atrações mesmo, de brinquedos que eu queria ir. Eu vi o tempo de fila e eu fui estimando durante umas 2, 3 semanas, assim, o tempo de fila, pra ter uma noção de quanto tempo demorava cada brinquedo. Fiz uma planilhazinha no celular mesmo, bem tranquila, de quanto tempo mais ou menos eu ia demorar pra cada brinquedo, pra entender quantos eu conseguiria fazer. Se eu conseguisse fazer em menos tempo, ótimo, porque aí eu ia aproveitar muito mais. Mas, se não, eu já ia estar bem consciente do que daria, sabe? Do que era a minha prioridade, se não der pra fazer outras coisas, tudo bem, a gente tem que assimilar isso, tem que aceitar. E essa foi a minha experiência. Então, se você tiver disponibilidade pra ir 2 dias, vá 2 dias. Outra coisa importante, às vezes os brinquedos estão em manutenção, não todos, né? Mas um ou outro vai estar em manutenção, como foi o nosso caso, tiveram alguns brinquedos que a gente não conseguiu ir, porque na data que a gente foi estava em manutenção. Isso é frustrante pra caramba, mas acontece.
Eu sei que quando a gente vai, a gente tem essa expectativa de que tudo vai ser perfeito. E não é. Nenhum lugar é tudo perfeito, né? Tem muita fila, tem muito cansaço, tem brinquedos que às vezes não vão estar funcionando, tem brinquedo que quebra e aí você ficou na fila e vai ter que sair. Isso acontece. Mas ainda assim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Toda vez que eu lembro, toda vez que eu assisto os vlogs, eu me emociono. Você volta a ser criança. Foi incrível, incrível. Eu indico sim pra todo mundo. Eu não tive a oportunidade ainda de ir em outros países, né, que também tem Disney, pra poder comparar. Quem sabe um dia, né, eu consiga realmente realizar o meu sonho de ir pra Orlando. Eu posso até fazer um vídeo de comparação, enfim, contando prós e contras de cada um. Mas é maravilhoso. Então, eu espero muito poder ter te ajudado, né, na verdade, nessa organização. Eu espero que os vlogs tenham te ajudado de alguma forma, que os vídeos respondendo perguntas tenham te ajudado de alguma forma. Tem um vídeo aqui onde eu conto todos os meus gastos, lembrando que os gastos variam, né, da época que você está indo, por isso eu não falei de valores nesse vídeo específico, mas no vídeo onde eu contei os meus gastos da época que eu fui, eu falei todos e tá aqui no canal, então eu te aconselho a dar uma olhada se você quiser ter uma noção, mas baixa o aplicativo da Disney Paris e entra no site da Disney Paris também pra fazer essa cotação em relação a ingresso. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.